Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, minhas pacientes queridas aí entrando na live também. Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 3 erros cometidos na drenagem linfática. Vou esperar uns minutinhos. Quem aí é minha aluna já sabe, né? Ou já trabalhou comigo. Erros que não podem ser cometidos na drenagem. E vai aprender um monte hoje, Jéssica. Vamos aguardar um pouquinho mais o pessoal entrar. Olha aí, eu tenho pacientinhas de 10 anos entrando na minha live. Né, Bruna? Quem aí já sabe de algum erro que não pode ser cometido na drenagem? Quem é profissional aí da área, coloca aqui para mim. Quem sabe? Hum? Então vamos começar, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre 3 erros que não podem ser cometidos por um profissional que está fazendo aí o seu procedimento de drenagem linfática. E eu digo, o terceiro para mim é o pior de todos. O primeiro erro, que para mim é gravíssimo, seria a falta de conhecimento anatômico e técnico do sistema linfático. Quando a gente tem um bom embasamento, quando a gente tem um bom suporte, a gente sabe o que está fazendo. Hoje eu estava conversando até com uma paciente e comecei a conversar com ela como funciona o sistema linfático, o que, que ele faz, como ocorre essa captação da linfa dentro da drenagem. E ela disse: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E é uma coisa muito importante o profissional que está fazendo essa sessão saber também, porque quando a gente entende fisiologicamente e anatomicamente o que está acontecendo, como acontece dentro lá do nosso capilar, a gente consegue ter uma sessão mais efetiva, mais eficaz. Essa é uma coisa que eu prezo muito dentro das sessões, não só quem está aqui atendendo na clínica fazer a sessão corretamente, mas também saber explicar para esse paciente o porquê está sendo feito, como está sendo feito, o que, que acontece com a drenagem. Uma coisa que eu vejo muito, muito mesmo, é as pessoas não saberem o real significado, o real objetivo da drenagem linfática. E quem já estudou sabe
o quanto ela é eficaz até mesmo para a nossa imunidade, para o nosso sistema imunológico, o quanto ela é importante e essencial para determinadas doenças do nosso sistema. Então, a gente trata pacientes com determinadas disfunções com drenagem linfática. Agora mesmo, aqui na clínica, tem uma paciente em atendimento que ela começou um protocolo de linfedema e lipedema com drenagem também dentro do tratamento dela. Então, a gente consegue aí tratar várias disfunções, mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa sim ter um embasamento muito grande, tanto na fisiologia quanto na anatomia, saber para onde vai, o que acontece, o que não deve ser feito. Para mim, eu acho que o que não deve ser feito ainda é primordial, porque se tu sabe o que não deve ser feito, tu não vai errar gravemente, pelo menos, né? Outra coisa, não saber também a localização ali dos linfonodos, que para nós é um ponto-chave dentro da drenagem linfática. Uma coisa que eu sempre falava para as minhas alunas é que quando você está pensando em drenagem e a gente consegue observar aonde está carregando esse líquido, para onde você está carregando esse líquido, você consegue ter uma noção do que você está fazendo. Quando a gente trabalha com linfonodo, por exemplo, o linfonodo inguinal, ali na perna, e a gente começa a carregar esse líquido sempre próximo ali do linfonodo, que ele age como se fosse um ralo ali do nosso corpo, para longe do linfonodo. Por quê? É como tu imaginar o box de um banheiro, que tem o ralo lá. Quando tu começa a levar muita água, o que acontece? Ele transborda. Assim também é o nosso linfonodo, o nosso ralinho ali. Se eu começo muito distal, muito longe dele, para aproximar ou para pertinho, o que acontece? Ele não dá conta, ele não vai conseguir drenar tudo que você está levando. Então, a gente tem maneiras de auxiliar essa evacuação, essa drenagem do linfonodo também. Dentro da anatomia, a gente precisa entender sobre o trajeto linfático. E eu percebo que, às vezes, até mesmo com vídeos, onde na internet mesmo, eu olho e vejo que a pessoa não sabe entender muito sobre o trajeto da linfa, o trajeto do sistema linfático. Isso é um problema muito grande, como você, profissional, tem que tentar ter pelo menos essa base para conseguir fazer uma sessão muito efetiva, muito eficaz, e o seu paciente realmente sair e dizer, nossa, como melhorou, e melhorou na questão do edema, porque dependendo da forma como está sendo feita, a sensação que o paciente vai ter é de um relaxamento muscular, que seria ali o segundo erro que a gente vai começar a comentar agora. A Thaís é minha aluna, ela sabe que não pode, né? Não ter noção. Uma coisa que eu vejo muito seguido mesmo, em técnicas e dentro do Instagram, do Facebook, em vídeos, a pressão muito forte. A pressão muito forte, ela ultrapassa o nosso sistema linfático. Ela já está sendo uma massagem. Eu vejo pessoas fazendo visivelmente uma pressão muito forte. Às vezes, por pedido até do paciente. O paciente não tem obrigação de saber, mas nós, como profissionais, sim, a gente tem obrigação de entender e explicar para esse paciente que não precisa machucar, não precisa ficar vermelho uma sessão de drenagem, pelo contrário, uma sessão de drenagem ela é sutil. Nós podemos utilizar aí numa drenagem até 40 milímetros de mercúrio. Então, é uma pressão agradável, não é um carinho, como uma massagem relaxante, mas está bem longe de ser como uma modeladora. Então, a drenagem linfática, ela tem um nível máximo de pressão que pode ser utilizada e ela precisa ser respeitada para a gente realmente conseguir essa captação dessa linfa, a gente conseguir fazer com que esse líquido seja carreado, que seria o objetivo da drenagem. As pessoas elas tendem a confundir muito a drenagem com a massagem relaxante, com a massagem modeladora. E hoje nós sabemos
a técnica da drenagem, ela vem de 1936, então ela não é uma técnica atual. E a gente tem inúmeros estudos dentro do, comprovado cientificamente, o que a gente pode e o que a gente não pode. E a gente não pode utilizar grandes pressões na manobra para fazer a drenagem linfática, senão não é drenagem, tá? A linfa em si, o sistema linfático, ele é superficial e a partir do momento que a gente ultrapassa isso, a gente não está mais fazendo uma drenagem, pelo contrário, às vezes a gente pode estar, dependendo da disfunção do paciente, até prejudicando ele. Então a gente precisa também ter esse conhecimento. Uma forma de você conseguir analisar, ai meu Deus, eu não sei se eu estou fazendo muita pressão ou pouca pressão. Aquele aparelhinho de pressão, você pode colocar ali no seu braço e inflar ele até 40 milímetros de mercúrio para você ter uma ideia. Hoje em dia, por conta dos cursos online, é uma dica que a gente dá sempre em curso, porque uma coisa é quando a gente está presencial, que a gente consegue mostrar ali, não, a tua pressão está muito forte, está muito leve, e outra coisa no online. Então, é uma boa possibilidade de você fazer para saber se está fazendo muito forte ou não, tá? Outra coisa também muito comum de acontecer, e eu vejo muito, muito, muito seguido, é movimentos rápidos. Movimentos rápidos e irregulares. O movimento rápido não tem como haver a captação da linfa. Então a gente consegue fazer uma massagem modeladora, mas a gente nunca vai estar fazendo uma drenagem linfática. Eu vejo pacientes, às vezes, filmando uma sessão, ou até mesmo um profissional, que pega aquele membro inferior lá do joelho e vai levando lá em cima com toda a velocidade. Eu penso, meu, e bota lá que é drenagem, né? Eu disse, meu Deus, eu não sei se é para levar o concorrente ao erro, se é para realmente vender de uma forma errada, se é o paciente que pediu para ser com mais pressão, com mais velocidade, mas eu sempre falo para todas as minhas alunas, quando a gente se submete a fazer o que o paciente quer e não o que tem que ser feito, a gente não está sendo um bom profissional. A gente precisa entender e explicar a ele, porque ele não tem a obrigação de saber o porquê que é feito dessa maneira, certo? Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem me fazer, tá, gente? Os movimentos rápidos, eles e não rítmicos. Ritmos é se você começou de uma maneira um pouco mais lenta, você vai finalizar da mesma maneira. Um caso que eu já tive aqui na clínica, já treinei muitas pessoas nesses 13 anos de clínica e acontecia em alguns casos da profissional começar a fazer com uma pressão e no meio da drenagem aliviar. E havia a reclamação do paciente. Então, eu pegava essa profissional, vem cá, vamos fazer em mim, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. E eu percebia que ela mantinha um ritmo, mas não mantinha a pressão. Iniciava muito agradável, com aquela pressão ali de 30, 35 milímetros de mercúrio, e no meio da drenagem ela ia reduzindo isso. E o paciente com certeza sentia, né? Ai, alguma coisa estranha. E às vezes, muitas vezes, os pacientes não sabem falar o que não estão gostando. Ai, quando tu fazia em mim dava mais diferença, quando a fulana fazia em mim dava mais diferença. E então a gente tem que ter bastante percepção do que está sendo feito para tentar entender o porquê que aquele paciente não voltou, ou o porquê que aquele paciente fez uma reclamação. Muita gente não sabe, mas quem faz drenagem há muitos anos sabe como funciona, sabe a pressão que ela tem que ser utilizada. Então é um cuidado também muito importante da gente ter durante a sessão. Às vezes a gente começa a conversar com o paciente e acaba perdendo o foco real da drenagem, que é aliviar o desconforto, que é acelerar um processo de cicatrização num caso de pós-operatório. Eu falo muito para as pessoas, se todo mundo entendesse o que é o nosso sistema linfático, o que ele faz e o que ele nos proporciona, todo mundo, 100% das pessoas que não têm contraindicação, fariam drenagem linfática. A drenagem linfática, ela entra também como um tratamento. As pessoas olham muito como uma questão estética, e não é apenas uma questão estética.
A drenagem, ela entra como tratamento, ela entra como terapia. Às vezes é o momento que a pessoa tem e mesmo assim ainda tem uma ajuda, até mesmo na questão da imunidade. Porque sim, o nosso sistema linfático também auxilia todo esse processo da imunidade, do aumento da imunidade, tá? Voltando ali aos movimentos rápidos e irregulares, eles, além de não serem efetivos como drenagem, eles podem prejudicar muito o paciente, por exemplo, com lipedema, com linfedema, porque o paciente que tem essa disfunção, a gente precisa ter muita cautela na movimentação que faz com eles. A gente precisa ter uma captação dessa linfa, uma abertura dos pré-coletores, dos coletores antes de realizar a sessão de drenagem. E se você nunca ouviu falar nisso, volto lá ao primeiro tópico. É necessário, é extremamente necessário a gente entender a fisiologia, a anatomia do sistema linfático. Entendendo isso, você vai saber o que fazer, independente do caso. A Jéssica, já escutei que em drenagem linfática não se utiliza nenhum tipo de creme, isso é verdade? Depende da técnica. Nós temos uma das técnicas pioneiras aqui no Brasil que realmente era feito sem nenhum tipo de creme. Está errado? Não, tanto que é uma técnica comprovada cientificamente, tá? É uma técnica onde foi montada várias outras depois. Porém, o que eu, Biele, acho? Eu, quando vou receber uma drenagem, se o profissional está fazendo sem creme, sem óleo, eu não gosto. Trava o movimento, não dá um deslizamento. Existem manobras, inclusive dentro do MHD, que é o meu padrão ouro da drenagem, que eu faço sem o creme, sem o óleo, porque nessas manobras eu necessito dessa tração. Mas a grande maioria não. A grande maioria eu gosto daquele deslizamento, até para o paciente ficar mais agradável, assim. Mas errado não está. Eu, particularmente, não gosto nem de receber, nem de fazer sem o creme, sem o óleo. Mas quem faz não está errado, não, tá? Eu recebi também algumas perguntas dentro da minha caixinha de perguntas ali do Instagram. E algumas delas eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá? Eu vi que muita gente não conhece a técnica hipopressiva. E isso me deixou assustada, porque é uma técnica muito antiga dentro da estética, dentro dos tratamentos, inclusive de diástase. A técnica hipopressiva, ela é maravilhosa, não é só para potencializar efeito de drenagem, mas ela é também para tratamento de diástase. Então, quem nunca ouviu falar na técnica hipopressiva, vale muito a pena dar uma lida, uma estudada, porque ela dá um diferencial muito grande dentro dos seus tratamentos, quem trata diástase aí, tá? Técnicas de respiração. Quem já fez o curso comigo sabe que eu utilizo muito a respiração. Hoje a gente sabe, estudando toda a parte do sistema linfático, que o nosso sistema respiratório auxilia muito na questão da drenagem. Se você nunca ouviu falar sobre isso, com certeza dá um tema para uma live inteira, respiração e drenagem, tá? Mas é uma coisa muito interessante também de ser realizada. Mas a gente precisa ter cautela, não é qualquer tipo de respiração, não é respirar igual a gente respira o dia todo. Então tem uma técnica, tem um cuidado que tem que ter, tem uma forma de ser feita e tem maneiras que prejudicam ao invés de auxiliar, tá? A melhor técnica, uma pessoa me perguntou, qual a melhor técnica para se ter um bom resultado já na primeira sessão? Com toda certeza do mundo, o MHD. Eu amo o MHD porque a gente consegue proporcionar para o paciente resultado na primeira sessão. Antes e depois, se você tira foto do paciente na mesma posição, ele dá muita diferença já na questão do abdômen. Tem um teste que eu faço na prática, eu ensino as meninas de elevação de membro inferior também para o paciente sentir, nossa, como deu alívio ali no peso da minha perna, no desconforto que eu estava na minha panturrilha,
porque dependendo como a gente trabalha, por exemplo, eu trabalho muito tempo em pé, fico o dia todo em pé, e tem pessoas que ficam o dia todo sentada e também prejudica ali o retorno da nossa linfa. Então, nós somos pacientes que amam uma drenagem linfática, porque alivia muito, uma drenagem linfática bem feita. Não pode ser modelador. Eu fiz um vídeo esses dias, uma pessoa perguntou aqui sobre as manobras, tá? O que é certo e o que é errado dentro das manobras da drenagem linfática. Se você tiver noção do que é o sistema linfático, de aonde vai essa linfa, do trajeto desse sistema linfático, a manobra que você fizer tendo ritmo e a mesma pressão está correta. Igual a Jéssica lhe perguntou sobre a questão do óleo, do creme, não está errado, mas tem que ter bastante noção do que está fazendo. Tem gente que faz tateando, tem gente que faz deslizando, tem gente que faz em bracelete, nenhuma delas está errada. Mas você tem que sempre seguir mais ou menos pelo mesmo ritmo. Uma coisa que eu acho muito fantástica é a gente utilizar muito das questões do abdômen. Quem aí que é profissional já ouviu falar sobre a cisterna do quilo? A gente tem maneiras de estimular a cisterna do quilo para a captação dessa linfa, desse sistema linfático, para dar uma potencializada na tua sessão. Então, se você não conhece ainda, também é um assunto para outra live, porque é um assunto bem extenso, mas ele é realmente fantástico. Tem muitas manobras que a gente pode fazer para potencializar nosso resultado, não só de drenagem, mas de tratamento estético, para quem trabalha aí com equipamentos também. É fantástico, tá? Uma pergunta muito boa. Eu fiz até um vídeo esses dias falando os gânglios que devo abrir em manobras quantas vezes. Quantas vezes? Eu falo isso até no curso. Eu boto uma média, 10, 15 vezes a manobra, mas você que vai decidir. Por quê? Se o paciente vem para mim com um edema muito grande, uma queixa. Bieli, eu tenho uma queixa muito grande nas pernas, eu tenho o linfedema, o lipedema, eu tenho dor nos meus membros inferiores. Eu vou focar no membro inferior. Eu não vou focar em abdômen. Vou fazer no corpo todo? Sim. Drenagem é feita no corpo todo. Se você faz drenagem só em abdômen, só em perna, você não está fazendo drenagem, você está fazendo uma modeladora, uma massagem, qualquer outra coisa, menos drenagem, tá? E se você está fazendo ali as suas manobras e a queixa principal do paciente é membros inferiores, então eu vou repetir mais vezes o membro inferior. Agora, chegou uma paciente, Bieli, eu quero ter um resultado fantástico para final de semana. Ou hoje à noite eu tenho uma festa, eu quero dar uma reduzida ali na circunferência abdominal. Consigo? Consigo. Eu vou focar 10, 20 vezes a mesma manobra na perna, no membro inferior? Não. Eu vou focar na região do abdômen, que é a queixa principal dela. Mas vou fazer em todo o corpo, tá? A única coisa que pode ser dividida dentro de uma sessão de drenagem é a cabeça. O resto é feito tudo na mesma sessão. Já peguei casos que seria ali um quarto tópico de erro de pós-operatório, onde o profissional fazia drenagem local. O paciente fez lipo de abdômen, costas, e era drenado apenas abdômen e costas. Isso é um erro muito grave, porque a gente tem que entender sobre a anatomia e a fisiologia do sistema linfático. Entendendo isso, a gente nunca cometeria um erro desse. Então, precisa sim ser trabalhado todo o sistema. O sistema linfático, assim como o sistema circulatório, ele tem início e tem final. Então, a gente precisa estimular ele inteirinho. E se você não sabe, ele auxilia muito, muito, muito em processos de cicatrização. Então, para pacientes aí que têm bastante deficiência de cicatrização, até mesmo uma cirurgia, às vezes foi lá e fez uma abdominoplastia e não está cicatrizando, quer acelerar esse processo, a drenagem correta auxilia, sim, muito nesse processo de redução de inflamação, tá?
Os gânglios, eu devo abrir. A gente faz uma manobra de evacuação, esvaziamento dos linfonodos, dos gânglios linfáticos, tá? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a drenagem linfática, falavam o seguinte: eu preciso abrir o linfonodo, o gânglio linfático, para levar o líquido, porque senão o líquido não vai entrar. E a gente sabe que não é assim que funciona, ele está sempre aberto, até porque o nosso corpo se autodrena sozinho. Mas a gente precisa evacuar, esvaziar esse linfonodo. De preferência, toda vez que leva o líquido, por quê? Para não sobrecarregar. Lembra lá do ralo que eu falei? Quando ele enche de líquido e extravasa? É a mesma coisa. Quando a gente chega com muito líquido ali, na pressão correta, na velocidade correta, eu preciso auxiliar essa evacuação, esse esvaziamento desse linfonodo. Senão ele não vai mais dar conta e vai parar de ter essa captação, tá bom? Mas lembra, o nosso corpo se autodrena 10% sozinho. O que a drenagem faz é potencializar 4 a 5 vezes esse processo. Eu tenho pacientes que eu falei antes ali de 10, 11 anos, justamente pacientes de drenagem. Paciente de drenagem que começa a fazer drenagem é muito difícil parar, porque é uma sensação muito boa. Às vezes é a única hora que a paciente para por dia e ele consegue ter ver bastante diferença, até mesmo para pacientes que malham bastante, tá? É super indicado. Muita gente falou sobre até mesmo não ter conhecimento da drenagem, querer trabalhar com a drenagem, mas não conhecer a técnica. Isso eu vou dizer para vocês que foi o que eu mais peguei nesses 13 anos para ensinar, tá? Por quê? Se a pessoa tem vontade, se o profissional tem vontade de aprender, ele sempre vai conseguir ser um bom profissional. O que é um bom profissional? É aquele que corre atrás, que estuda. Não é aquele que vai assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, aprender uma técnica completamente superficial e vai sair aplicando em todo mundo. É aquele profissional realmente que se dedica, que vai conseguir ter um diferencial dentro do seu consultório. Então, a gente precisa entender que não precisa ter uma faculdade, uma graduação para ser uma boa massoterapeuta, para ser uma boa esteticista, para ser uma boa fisioterapeuta. A gente precisa ter a dedicação em qualquer coisa que a gente vai fazer. E isso vale também na parte da massagem. Já peguei pessoas formadas em estética que não sabiam fazer drenagem e aprenderam fantasticamente. Já peguei massoterapeutas. Já peguei pessoas que não tinham formação nenhuma e aprenderam muito bem também. O que eu sempre aconselhei todas é continue o estudo, siga esse estudo, entenda como funciona. Porque a estética em si, não digo a drenagem é de 1936, mas a estética, ela anda em passos largos, ela muda todo ano, tem novidades, tem muitas atualizações. E eu falo, o MHD é uma atualização da drenagem também, porque o que a gente está fazendo é potencializando através de novas técnicas. Então, a gente consegue sim utilizar aquela técnica de lá de 1900, mas potencializada. E para isso a gente precisa desse conhecimento. Eu acho fantástico as perguntas que me mandaram também. Muita gente acertou, principalmente pacientes ou quem já foi meu aluno, minha aluna, acertaram na questão dos principais erros ali, que é o mais grave que não deve ser feito e elas sabem que não deve ser feito dessa maneira. Então era isso, pessoal. Eu queria agradecer. Se vocês têm alguma dúvida, podem me perguntar também. Hoje foi uma live super rapidinha, só para a gente conversar um pouquinho sobre a drenagem linfática. E eu espero do fundo do coração, quem assistiu essa live, não cometam esses 3 erros. E para os pacientes que estão aqui, saibam também quando esse profissional está errando. Mas eu ouvi falar que não é assim, que não pode ser feito dessa maneira. Porque o conhecimento liberta, né? Então a gente precisa ter noção do que está fazendo e do que estão fazendo conosco. E isso é muito importante, a gente ter essa capacidade de saber avaliar quando está sendo feito de uma maneira correta e quando não está, né?
E eu quero agradecer todos que estiveram comigo nessa live hoje. Avisar que daqui uns dias teremos mais uma com um assunto muito fantástico. Se você quiser algum assunto específico, deixa lá no meu Instagram, porque eu vou ter um grande prazer de responder vocês, tá? E estou sempre aberta para esclarecer dúvidas também que venha a ter nesse período aí profissionais, que eu vi que tem bastante gente da área que entrou aí na live. E muito obrigada, gratidão a quem esteve aqui comigo nesses 30 minutinhos e até a próxima live. Tchauzinho!